Glória a Deus pela sua vida. A paz do Senhor Jesus Cristo. Minha Bíblia está aqui aberta em Mateus capítulo 24, versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vejam que eu tenho predito. Amados, nesses últimos dias da Igreja do Senhor na face da terra, antes do arrebatamento, antes da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, está sendo realmente muito joio, pouco trigo. Tempos difíceis, marcado principalmente pela apostasia quase que generalizada. O Senhor disse que se aqueles dias não fosse abreviado, quase que nenhuma carne se salvaria. Algo genuinamente de Deus é tão raro, mas graças a Deus que quando Elias se entristeceu porque ele pensava que ele era o único, o Senhor disse: olha, Elias, ainda tem 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Nós não somos a única igreja, dizendo como gerados pela graça. Há muitos irmãos sinceros, mas há muitos falsos também. Nós não somos a única igreja, nem a melhor que ninguém, graças a Deus. Para nós basta ser uma das igrejas que fazem parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Já ser uma das, através das quais Deus está falando e operando, para nós é mais do que suficiente. Não estamos competindo com nenhuma denominação e nem nos achamos melhores que ninguém. Mas estamos felizes, porque não somos seita, não somos facção, mas fazemos parte da igreja que vai ser arrebatada. Quero falar para você nesse tema, a voz dominante. Características da igreja que vai ser arrebatada. Irmãos, cuidado, não seja ingênuo. Nem tudo que vem em nome do Senhor é realmente do Senhor. Escute. Aqui está dizendo que essas pessoas serão ajudadas pelo próprio diabo, com todo sinal, prodígios e milagres do engano. Você que colocar qualquer coisa na frente da palavra genuína, você vai ser uma presa fácil. A Bíblia diz que pelos seus frutos conhecereis. Mas o povo gosta de movimento, profetada, revelamento. Se houve uma palavra de arrependimento, é salgado, não é Deus que está falando. Mas se vem alguém, eis que diz o Senhor, rodopia, torce os olhos e grita. Se tem profetada, revelamento, para a pessoa desconcertada que está na carne, aí é Deus falando, é Deus na terra. Aí chora. Hoje Deus falou no culto. Falou nada. Aqui está a palavra de Deus. Deus tem uma palavra de arrependimento, de fé, de comunhão mais profunda com Deus e de compaixão para com os perdidos. Uma igreja envolvida com a palavra genuína, comprometida com a santificação, pela graça. Uma igreja toda deles, zelosa, especial de boas obras. Tanto que 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24, ele diz: olha, fiel é Deus que vos chama, o qual santificará teu espírito, alma e corpo, irrepreensível para a vinda do Senhor. Amados, não sou legalista, nem fanático, nem salgado, mas somos o sal da terra. Temperado e moderado, precisamos falar a verdade. Há muita gente sendo enganada, pensando que está indo no culto, mas na verdade não está indo no culto. Está indo no entretenimento gospel. Há muita gente pensando que está ouvindo a Deus, está ouvindo a homens e demônios. Há muita gente que está trocando a palavra séria da porta estreita por uma mensagem light, diet, cheia de permissividade e mistura. Muitos pastores misturados com maçonaria, com pornografia, com mundanismo, carnalidade, e querem
pôr a mão sobre a sua cabeça, profetizar nos cultos, para desconcertados promessas, mas nunca pregando o arrependimento, a santificação, sabe qual? Ninguém verá o Senhor. Aí está a marca. A primeira pregação de Pedro: arrependei-vos e convertei-vos, porque realmente vocês possam ser perdoados e possam se batizar nas águas e ter uma vida nova. Hoje, adulterar uma mensagem e o povo gosta e vai atrás. Aonde tem carne, tem povão. Aonde tem falso profeta, tem dinheiro, o povo paga. Mas as coisas de Deus são de graça. Mateus 10:8 diz: de graça receber, de graça dar. Amados, quanto mais desconcertado, mais atrevido é o profeta. Ele vai lá no RedTube ver pornografia, depois vem dar uma de santão, querendo pôr a mão sobre a sua cabeça. É aquele jovenzinho que fica se prostituindo com a sua namorada e depois vai dirigir o culto de mocidade para orar pelos jovens e passar aquela pomba gira para todo mundo lá. Hoje vivemos uma balbúrdia. O Senhor diz que antes da vinda dele haveria uma apostasia quase que generalizada, irmãos. Peça para o Senhor o dom do discernimento dos espíritos. Porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, e nem todo aquele que diz que Jesus Cristo é o Senhor fala isso pelo Espírito Santo com verdade. Assim que Adão e Eva rejeitaram a palavra genuína, logo na sequência aceitaram de bom grado a voz do diabo. No tempo de Cristo, receberam todas as mensagens de todos os profetas, menos o ungido, menos Jesus Cristo. O ser humano tem a tendência, desde a queda, de aceitar o que é errado e rejeitar o que é certo. Passam pela palavra, a desprezam, pegam outra palavra e continuam como se fossem gospel, quando na verdade já pisaram no sangue de Jesus, já trocaram a palavra, o leite racional que produz santificação, por um outro evangelho de permissividade, carnalidade. Ah, pastor, mas eu sou justificado pelo sangue. Hoje se fala de perdão e sangue sem arrependimento sincero e sem temor de Deus. O evangelho do destemor. Mundanismo, carnalidade e vaidade. Pastor, por que você está falando assim? Porque eu amo a tua alma. Porque a tua alma é eterna. Não adianta eu alisar aqui você e depois chegar do lado de lá e eu dizer: apartai-vos de mim que eu não te conheço. Cabe a mim a tarefa maravilhosa de falar a verdade com amor. Vemos hoje púlpitos desconcertados que por dinheiro cuidam do que falam para não perder dinheiro dos membros, para atacar o pecado. O pecado tem que ser atacado, não de forma subliminar. Tem que chamar pecado de pecado e falar o que é pecado de forma bem esclarecida, expandida. Tem que explicar, sim, tem que explicar detalhadamente o que é pecado. Porque muitas coisas que no tempo de Cristo eram pecado, hoje não é mais pecado. Mas nós sabemos, meus irmãos, que Deus tem uma voz nessa terra. E é uma voz que nos chama ao arrependimento e à santificação. E é uma voz que não mudou. É a mesma de Atos dos Apóstolos. Não há nada de novidade. Há um evangelho genuíno, não adulterado. Muitos são salgados demais, legalistas, fanáticos, exigindo do povo que o povo nem Deus está pedindo, proibindo coisas que Deus não proibiu. Mas há um evangelho da porta larga, permissivo, que se você der dinheiro, o resto você pode fazer o que você quiser, proibido proibir. Misturado com tudo aquilo que Deus abomina, cegos guiando cegos. Jesus fez um azorrague e falou: não façam venda na minha casa. Isso o irou. Ele não permitiu e ele não muda, ele não é bipolar não. Tudo que é vendido e comprado na igreja entristece o Espírito Santo, afasta o Espírito Santo e começa a entrar demônios nessa igreja. Evangelho comercial está cheio de demônios. A pessoa vai para lá para receber
Jesus recebe demônios. E vai ver que no púlpito, sabe quem está lá? O próprio Mamon, o próprio Satanás, o próprio demônio. Porque as coisas de Deus, irmãos, são puras. São sinceras. Eu quero que você suporte essa semana essa série A Voz Dominante. Que a voz de Deus fale na sua vida de verdade. Que você não pense estar ouvindo a Deus, mas esteja realmente ouvindo a Deus. Há muita gente que está indo nas igrejas ouvir demônios. O pastor de muita gente é o demônio, é a carne. É a prostituição, é o mundanismo, é a carnalidade, é a vaidade. O pastor de muita gente, irmão, é o pecado. Não confessado. Tem misericórdia, Deus já me perdoou, uma vez salvo, sempre salvo. Vai se enganando. Quando você chegar no lago de fogo, eu estou aqui, irmãos, para te impedir de ir para o lago de fogo. Não me importa se eu não vou ser popular. Não me importa se você vai me deletar aqui, ó, no Facebook, depois dessa mensagem. Não importa se você vai me bloquear no WhatsApp ou parar, desinscrever-se lá no YouTube. Não me importa. O que importa é eu agradar a Deus que me chamou para pegar a verdade com amor. Não vou alisar. Não vou chamar pecado de algo inocente. Não é. O inocente não é. Porque o salário do pecado continua sendo a morte. E somente quem teme a Deus hoje fala de pecado. Porque hoje, irmão, só se fala de promessas aos desconcertados. É um avivamento sem arrependimento. É um mover estranho. Muito estranho. Cheio de poder, abre aspas. Milagres. Isto é ajuda de demônios ao falso profeta. Você viu aqui onde eu li, Mateus 24, que o demônio vai ajudar os falsos profetas com sinais e prodígios? E o povo vai, tá tendo milagre. Então Deus está lá. Ó, tô prosperando, isso é sinal de que Deus está lá. Ó, tô sarando, é sinal de que Deus está lá. Ó, tudo que eu peço Deus me dá, é sinal de que Deus está lá. Cuidado. 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 Há muita gente que só quer as coisas dessa terra e vai ser enganado pelos falsos profetas. A Bíblia diz, Filipenses 3,19, que aquele que só busca as coisas dessa terra é inimigo da cruz de Cristo. É claro que Deus quer te dar nessa terra 100 vezes mais, mas ele diz, ele vai dar para aqueles que estão buscando o reino de Deus e a sua justiça. O pão é para os filhos, não é para os cachorrinhos, não. E assim como Adão e Eva rejeitaram a palavra de Deus e ouviram de bom grado o diabo, hoje as pessoas rejeitam o evangelho genuíno e abraçam de bom grado os falsos profetas, o evangelho comercial, a mentira e o entretenimento gospel. É incrível como o povo gosta de ser enganado e endemoniado. É incrível como o povo troca Deus por 30 moedas de prata. É incrível como o povo despreza a Deus e a palavra de Deus. Noé parecia um louco, até que o dilúvio veio. Continue pregando, meu irmão. Continua pregando, minha irmã. Continua falando a verdade, porque você tem um compromisso com Deus que te amou. Hoje, meus amados, queridos e preciosos irmãos, quase que nenhum púlpito Deus está falando. Claro que tem o púlpito que Deus está falando. Nós fazemos parte da igreja verdadeira, sim. Nós ficamos felizes que também, através de nós, Deus está falando. Nós não somos o único que Deus opera, mas nós somos um dos quais Deus está falando. Preste atenção nessas palavras que Deus tem colocado no nosso coração. Se alguém pregar outro evangelho, Gálatas capítulo 1 diz, que não for esse da graça é amaldiçoado.
A graça não é desculpa para o pecado, mas sim o poder para santificar um povo. A graça nos ensina a rejeitar as paixões, as concupiscências, o mundanismo, a carnalidade. Que evangelho é esse? Que tira o povo da dívida, do desemprego, da doença, mas não tira o povo do pecado? Não tira o povo da carnalidade, do mundanismo? Não tira o povo do diabo. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Com todo engano. Eu vou ler no 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Quem que está operando? Dando sabedoria para eles profetizar, impor as mãos e fazer milagres? Eficácia de Satanás. Satanás enganou a terça parte dos anjos e hoje está enganando mais do que a terça parte dos evangélicos. Preste atenção. Antes da vida do Senhor Jesus Cristo, o amor de quase todos esfriará. Segundo a eficácia de Satanás. Satanás se transfigura diante de luz, seus apóstolos também. São povo atrevido, não temem a Deus, não se apartam do mundanismo do pecado, esconde o seu pecado e com a mão suja, imunda, porca, quer pôr sobre a sua cabeça. Pastores que só pensam em dinheiro e pecado. Pastores com vida dupla, tem uma no púlpito e outra fora. Pastores que não abrem mão do pecado. Eles querem Deus, mas amam mais o pecado que Deus. Querem Deus, mas eles também querem a safadeza. Estão ali no RedTube vendo pornografia e depois querem profetizar e pôr a mão sobre a sua cabeça. Estão aí, extorquindo, mentindo, roubando, prostituindo, compactuando com as obras das trevas, mundanismo, carnalidade. Oh, mas é um homem de Deus. Milagres, um vaso muito usado. É um vaso muito usado pelo Satanás. E você está sendo enganado porque você não teme a Deus. Pastor, mas é tantos milagres, é tantas bênçãos. É isso que você quer? Então é isso que você vai ter. Você quer milagre? Você quer bênção? Não quer santificação, né? Não quer o reino de Deus, sua justiça? Pois então você vai ganhar o mundo inteiro e vai perder a sua alma. Com todo o poder. O aparecimento de Nico é segundo a eficácia de Satanás. Com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Com todo o poder, sinais e milagres da mentira. Quer milagre? Quer poder? Quer sinais? É o que você vai ter antes de cair no inferno. É isso que você quer, né? Você quer sinais. Você quer poder. Você quer milagre, né? Pois isso te levará ao quinto dos infernos. Você devia querer se arrepender e se converter. Você devia querer ser sincero diante de Deus e dos homens. Porque o Salmo 101 diz que aquele que usa de engano não ficará na casa do Senhor. Deus mesmo expurga os falsos hipócritas. Porque todos nós temos falhas e fraquezas, mas se estamos debaixo do sangue de Jesus em temor humilde, Deus nos defende. Mas brinca com Deus para você ver se ele não joga no ventilador e mostra para todo o povo a tua carne. Aqui diz, ó. Com todo o engano de injustiça aos que perecem. Eles têm todo esse engano aos que perecem. Estão debaixo da ira de Deus. Eles perecem. Estão debaixo da ira de Deus. Por quê? Olha aqui. Que tipo de gente que vai perecer? Vamos ver aqui? Vamos ver aqui o tipo de gente que vai perecer. Ah, pastor, mas esse texto aqui está falando do anticristo, da tribulação. Não, aqui diz que isso aqui já começou. A sua plenitude será na grande tribulação, mas já começou. Veja lá. Com todo engano. Ah, o culto foi uma benção. Com todo engano. Ah, profecia, ai, eu chorei, eu me emocionei, eu me arrepiei, eu rodopiei com todo engano. Ah, pastor, batava uma bênção, um fogaréu, e foi profecia, e foi revelamento, e foi cura. Aí eu gosto de culto assim, com barulho, com gritaria. Eu gosto de ver o poder de Deus.
Com todo o poder, sinais e prodígios, com todo o engano da injustiça, é gente com mão suja. Tá cheio de demônios, Beelzebu tá na vida deles. Espíritos imundos é que falam na boca deles e agem através deles, produzindo falsos sinais e milagres. Aos que perecem, por quê? Por quê? Por que perecem? Por que perecem? Por que perecem? Por quê? Por quê? Por que perecem? Por quê? Por quê? Porque não acolheram com amor a verdade. Ouve o que eu estou pregando aqui, irmão? Já me deleta. Irmão, você fica 10 anos falando isso aqui, ó. Orando, jejuando e madrugando. Você se prepara 20 anos para falar a verdade para a pessoa. Ela rejeita. Mas vem um filho de Beelzebu. Vem um filho de Belial rodopiando e gritando, escumando pela boca, torcendo e virando os olhos. Vem um filho do cão, cheio de demônio até nos dentes. Dá profetada, revelamento. Opa, agora Deus falou. Me lembro uma vez que eu fui no culto com uma irmã. Eu trouxe uma palavra, irmãos, de uns 20 minutos sobre arrependimento e santificação. Aquela irmã parecia que estava dormindo no banco. Parecia que tinha perdido a viagem. Acabei a mensagem, irmão. Alguém pegou o microfone e começou a profetizar, abre aspas. Aquela irmã caiu de joelho e começou a chorar. Deus falou comigo. Filho do diabo, não discerne as coisas de Deus. Filho do Satanás. Verdadeira profecia é essa aqui, meu irmão. Não, eu não desprezo profecia, nem revelação. Eu gosto disso. Mas secundário. Os dons não se comparam com a pregação da palavra. Salmo 138:2, que Deus colocou acima de tudo a sua palavra. Profecia pode ser de Deus, pode ser da pessoa, pode ser do diabo, mas a pregação genuína é de Deus. Entende? Secundário. Dons é secundário. Cura, milagres, bênção é secundário. Em primeiro lugar, a palavra genuína. A palavra genuína. Que Deus é esse que confirma uma palavra que não é dele? Que Deus é esse que confirma uma palavra para um povo desconcertado que está brincando com Deus? Se Deus é com letra minúscula, é o Deus desse século, é o Satanás. Porque Deus confirma a sua palavra como ele confirmou a de Pedro. Agora a pessoa prega uma outra palavra, está misturado com tudo que Deus desagrada. E Deus está falando? Não está, não está. Deus não se mistura com sujeira sem arrependimento. Deus não se mistura com carnalidade e mundanismo sem arrependimento. Quem não teme a Deus tem por cabeça o de Satanás, o demônio. E é tão parecido, irmãos. Porque tudo que o povo quer é isto, é pão e circo, é o que eles têm. Aí a pessoa posta. O culto hoje foi um fogaréu. Claro que foi, um fogaréu do diabo, do Satanás. O povo pulou que nem pipoca, mas não se arrependeu, não se converteu, não largou o mundanismo. Vê se eles mudaram depois do culto. Não mudaram nada. Chegaram no carro, já colocaram música do mundo. Chegaram em casa, já foram ver filme de terror, já foram ver o campeonato paranaense, já foram ouvir música do mundo, já foram assistir filmes pornográficos, já foram falar mal um dos outros. Não houve mudança nenhuma. E o culto foi um fogaréu. Aí o pastor falou comigo e pôs a mão e falou coisas profundas. Espírito de adivinhação. Espíritos familiares, espírito de demônios. Revelou tudo, mas não revelou teu pecado, né, irmã? O homem tem a tendência de fugir da palavra de Deus. E dá uma desculpa. Não, eu vou nessa aqui porque é mais perto. Não é tudo a mesma coisa. Deus fala em todas as igrejas. O ser humano tem a tendência de rejeitar a verdade e abraçar a mentira. De 4 que você prega, 4 tipos de solo, 1 é que vai ouvir e praticar a verdade até o fim. A grande maioria, meus irmãos, o que quer mesmo
é fazer um pacto com Satanás. Satanás, eles dizem, se me der dinheiro, bênção, milagres, saúde e força para me pecar um monte, essa é a religião que eu quero. Por que no tempo da grande tribulação a nova ordem mundial vai ser tão popular? Porque é isso que o povo quer. O povo quer pecado. Há muita gente safada nas igrejas, duas caras, sem arrependimento. Há muita gente suja, mentirosa e hipócrita. Há muita gente brincando com Deus e com o pecado. E esse tipo de gente atrai os piores tipos de pregadores e profetas. Quanto mais falso a pessoa é, mais tem sobre si um pastor mais falso que ela ainda. Conforme é o povo, assim é o púlpito. Ah, pastor, não gostei dessa palavra. Então não siga essa série que vai até sexta-feira, Voz Dominante. Que a voz de Deus possa realmente estar falando com você. Não uma voz que você pensa que é Deus, mas que seja realmente a voz de Deus. Porque a voz de Deus tem um selo, irmãos. Ó, as escrituras. A voz de Deus não mudou. Não tem novidade debaixo dos céus, não. A voz de Deus não vem com novidade, entretenimento, não. Não vem com nada pago, não vem com nada escandaloso, não. As coisas de Deus é com simplicidade, com humildade, com verdade. Pai, eu uno minha fé com esse meu irmão, com essa minha irmã. Livra ele dos falsos profetas. Livra eles, meu Deus, porque a carne nossa quer é falsa profecia mesmo. A nossa carne quer é pecar mesmo, Pai. A nossa carne quer permissão para pecar. O que a nossa carne quer é nos levar para o inferno, Pai. O que a nossa carne quer mesmo é a porta larga. O que a nossa carne quer é mundanismo, preguiça, carnalidade. O que a nossa carne quer é avareza. As obras da carne são essas, Pai. Nos livre da nossa carne e carnalidade, Pai. Que a tua voz venha falar conosco essa semana, Pai. Porque o Senhor está voltando, vindo novamente. Sobre a segunda vinda de Cristo. E que o Senhor nos pegue cheios do Espírito Santo como as virgens, com as vestes brancas. Que o Senhor não nos pegue, meu Pai, misturados com as coisas deste mundo, brigando, contendendo, roubando, enganando, com demônios, com espíritos imundos, com espírito do erro. Mas que o Senhor nos pegue realmente, não com uma unção diabólica, mas com uma unção tua, verdadeira, genuína. Em nome de Jesus, amém, amém. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Foi um prazer repartir o pão celestial com vocês, o maná celeste, amém. Se essa palavra parecer um pouco salgada, radical, irada ou errada, o problema não está com ela. Eu mostrei os versículos. É a tua carne que está querendo te afastar dessa palavra. Se essa palavra não te livrar da carne, a carne vai te livrar dessa palavra. Daqui a pouco você vai me deletar como aquele que prega, né? Se a tua carne falar mais alto, você vai fugir das minhas mensagens, porque não são minhas, são do Senhor. Um grande abraço. Jesus Cristo te ama. O diabo te odeia. Foge, escapa, porque o mundo jaz no maligno e Jesus te ama e quer te salvar. Um grande abraço.